Saudações a todas e todos. Meu nome é Tarcísio Pequeno, sou professor da Universidade de Fortaleza. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast sobre o conhecimento do mundo. Na nossa última conversa, eu prometi que lhes falaria sobre a ciência moderna, o nascimento da ciência moderna. Como nós vimos em conversas anteriores, a ciência nasce pela primeira vez, digamos, e ainda de forma incompleta, na Grécia Antiga, 600 anos antes de Cristo. Já vai muito tempo, né? 2.600 anos atrás, mas ela nasce junto com a filosofia e não tinha ainda a forma do que hoje nós chamamos de ciência, que é a ciência moderna. Essa forma mais completa de ciência, ela vai ser atingida pela época do Renascimento, de fato, no século em que o Brasil foi descoberto, né? Um pouco mais cedo apenas do que o descobrimento do Brasil, vai ser criada a ciência moderna e o grande criador, o pai da ciência moderna, é um camarada chamado Galileu Galilei. Todo mundo já ouviu falar do Galileu. O Galileu é uma pessoa famosa, nós estávamos aqui conversando um pouco antes. Todo mundo ouviu falar e sabe que é Galileu. Mas não sabe nem direito onde é que o cara nasceu, nem quando foi, nem o que é que ele fez. Bom, nosso papel aqui exatamente é conversar a respeito dessa pessoa fascinante. Todo mundo sabe, por exemplo, se eu perguntar aqui ao nosso auditório, que não pode responder por razões evidentes, mas todo mundo sabe que o Galileu foi um cara que a Santa Inquisição queria queimar simplesmente. O Galileu era um italiano, já adianto, era assim baixinho, um pouquinho acima do peso, tinha uma barriguinha. Eu não sei se ele tomava cerveja, eu acho que era vinho mesmo, né? Tomava um vinhozinho legal e tal. E os padres da Inquisição achavam que ele daria um bom churrasco e quiseram queimá-lo, né? Mas falando a sério, quiseram queimá-lo por causa dos escritos dele a respeito do sistema solar. Só para lembrá-los, e preciso situar o Galileu na época, no tempo cultural dele, né? A Igreja Católica era muito forte. Já é o comecinho da Renascença, a Igreja foi todavia mais forte ainda ao longo da Idade Média, mas a Igreja ainda era muito forte e na Itália, em alguns lugares da Itália, na Itália sobretudo, na Itália e na Espanha, era muito forte a Santa Inquisição. E a Santa Inquisição não era brincadeira, era uma ditadura religiosa, né? Que queimava e condenava à morte, à tortura, à prisão as pessoas por heresia, por dizerem ou declararem qualquer coisa que não fosse de acordo com os ensinamentos mais estritos da Igreja. E havia uma polêmica porque já tinha aparecido, né, o sistema com o Sol no centro e a Terra se movendo, né, substituindo a tradição pelo qual a Terra ficava imóvel e tudo se movia em torno da Terra, né, que era o sistema de Ptolomeu, né. Já tinha aparecido o sistema de Copérnico, pelo qual o Sol ficava no centro e a Terra se movia e os demais planetas se moviam em torno do Sol. Isso a Igreja de então considerava uma heresia absurda, porque o homem era o centro da criação, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, o homem, né, havia essa imagem muito exaltada do ser humano. O ser humano foi gradativamente ficando um pouquinho mais humilde. Hoje nós somos só uma poeirinha no universo, e quem viu uma fotografia que tem assim a galáxia, aí tem um pontinho, um pálido ponto azul, como disse o Carl Sagan, e ali é a Terra, não é nada, é o sistema solar, não é nada no meio do universo, e veja que ali dentro é que tem umas coisas chamadas ser humano. Então nós somos menos do que uns micróbios, do que uns insetos, do que um vírus, uma bactéria, né? Um amigo meu dizia, não, nós somos todos bactérias. Enfim, ou, como diz o Jorge Drexler, polvo de estrelas. Nós somos só pó
de estrelas. Então, o homem foi ficando mais modesto, mas, à época, o homem tinha uma imagem muito exaltada de si mesmo, e por esse fato de ter sido feita a imagem de Deus, o homem era o representante de Deus aqui na Terra, e, portanto, as coisas deveriam girar em redor da casa do homem, a Terra, e não o contrário, né? A Terra que deveria girar em torno de ninguém, né? Enfim, por conta disso, Galileu quase que é queimado, teve que declarar perante a Santa Inquisição, teve que se desdizer e dizer durante a Santa Inquisição que não era assim, que ele mas que as coisas do Copérnico eram uma hipótese, mas não era realmente a verdade, como era coisas assim. Ele teve que se desmentir, porque era isso ou morrer na fogueira, e aqui entre nós, qualquer um de nós no lugar dele, eu, por exemplo, eu tinha desmentido da mesma forma, que eu não ia gostar muito de sentir o cheiro da minha própria carne queimando, que não deve ser agradável. Enfim, mas isso são as histórias conhecidas, são as anedotas. Eu quero centrar aqui na contribuição que Galileu deu para construir isso que a gente chamou de ciência moderna. E eu vou, embora ele tenha feito uma multiplicidade de coisas extremamente interessantes, por exemplo, a partir de uma invenção holandesa da luneta, ele adaptou essa invenção, aperfeiçoou, e em vez de usar a luneta para o que ela foi criada, que era os navios, para olharem os navios distantes e calcularem a vela um do outro, ou para as pessoas nos portos comerciais avistarem o mar para ver qual navio estava chegando e que tipo de carregamento ia trazer, como é que aquilo ia afetar o mercado, etc. Então, era usado como um meio prático. Galileu fez o impensável que ninguém pensou fazer. O Galileu aumentou a luneta e botou para o céu. O que tu vai ver no céu, cara? Mas não, eu quero ver o céu, não quero ver o navio, não quero ver se vão trazendo seda ou trigo ou o que não. Eu quero olhar o céu. Então Galileu apontou, foi a grande sacada do Galileu foi apontar a luneta para o céu. E passou a chamá-la de telescópio. Então ele é tido como o inventor do telescópio. Ao apontar a luneta para o céu, Galileu viu umas coisas muito interessantes. E aí vem uma contribuição de Galileu importante ao conhecimento. Não ainda ao método da ciência, que eu vou destacar bem claramente as duas contribuições dele ao método da ciência, que vai fazer com que nasça a ciência moderna. Mas essa contribuição dele foi olhar a Lua, por exemplo, e ver que a Lua, olhada de perto com um instrumento, era muito parecido com a Terra. Ele olhava e ele via pedras e terra e crateras e buracos. Ali era tudo parecido. Não era aquela coisa brilhante. Então, coube a Galileu, foi uma das contribuições dele, né? A ideia de que o céu, até então, as pessoas ainda tinham a imagem, havia essa imagem que não tinha sido totalmente removida e discutida, que vinha de Aristóteles, que você tinha aqui a Terra e tinha a abóbora celeste, que era uma coisa meio mágica, um céu que tinha uma fina camada onde ficavam espetadas as brilhantes estrelas, que eram corpos brilhantes. E o Galileu disse, rapaz, é igualzinho a gente, a Lua é igualzinho a gente. E aí ele olhou também para Júpiter e disse, Júpiter é igual a gente. E Júpiter tem 4 luas. Galileu chegou a divisar as luas de Júpiter. E tudo isso dava problema para Galileu, porque isso contrariava as teorias de Aristóteles. E a igreja, à época, era totalmente aristotélica. E o Aristóteles, por exemplo, o cerúleo, que é esse manto inconsútil que nos cobria e que era o firmamento, ele não poderia ter a ideia de luas de Júpiter, contrariava essa ideia, porque tinha que ter os buraquinhos, porque essas luas ficavam dando volta em Júpiter. Então, como é que ela dava essas voltas em Júpiter? A não ser que fosse assim, né, embaixo do próprio cerúleo, mas não era, em dimensões diferentes. Então, tudo isso era embaraçoso para Galileu, além de algumas contradições que Galileu fez diretamente contra teorias aristotélicas. E Aristóteles, como eu disse, Aristóteles tinha ficado perdido durante a Idade Média. Toda a igreja, até o século XII, XIII, toda a igreja era platonista. A igreja construiu a sua teologia em cima dos ensinamentos de Platão, porque Platão foi mais
cultivado na Roma antiga. Aristóteles foi escanteado no Ocidente. E Platão, tivemos Santo Agostinho, por exemplo, que era um platonista, e o Santo Agostinho cultivou Platão e Santo Anselmo, e a igreja construiu toda, porque Platão tinha a ideia da alma. E Platão, a interpretação de Platão permitia você falar de uma alma fora do corpo. Aristóteles, o Ocidente veio se apropriar de Aristóteles por volta do século XII e XIII, como eu disse, quando os árabes da Espanha traduziram Aristóteles para o latim, porque os árabes tinham continuado a cultivar e mantiveram Aristóteles, e fizeram filosofia interessante. Mas não estava disponível no Ocidente, até que os árabes na Espanha traduziram Aristóteles para o latim, e pelo século XII e XIII, Aristóteles chega na Europa, e aí houve através de pessoas como São Tomás de Aquino, doutor da igreja, filósofo, era aristotélico. Então, a doutrina de Aristóteles passou a ser assimilada pela igreja, embora Aristóteles não fosse tão confortável a Igreja Católica quanto Platão, porque Aristóteles não concebia a alma fora do corpo. Para Aristóteles, a alma era uma parte do corpo. Era uma parte do corpo, mais ou menos como hoje nós achamos que é, e não uma substância separada, nem uma coisa que estava aprisionada na carcaça do corpo, e que podia sair, podia até ir para outro corpo, podia ir pela reencarnação, que Platão pregava. Então, a igreja gosta dessa ideia da alma após a morte, a alma fora do corpo, a alma como um ser autônomo, independente do corpo. E isso não era propriamente o que Aristóteles pregava. Mas aí Galileu fez duas coisas, para chegar no nosso ponto de hoje, duas coisas extremamente importantes sobre a ciência. Primeiro, ele matematizou a ciência. Foi a primeira pessoa realmente a matematizar. Aristóteles escreveu sobre muitas coisas, sobre quase tudo. Tudo que alguém tiver pensado, Aristóteles pensou antes. É uma frase que às vezes se repete, como brincadeira. E Aristóteles escreveu muitos livros sobre muitos temas, e escreveu um livro, A Física. Escreveu um livro, A Física de Aristóteles. A física de Aristóteles, todavia, era qualitativa. Ele descrevia, os corpos, quando lançados, eles fazem uma curva no espaço, etc. Galileu, qual foi a grande contribuição? Galileu matematizou. Ele disse, não me basta dizer que o corpo lançado faz uma curva, que isso ele faz. Mas que curva é essa? Como perguntas que eu fiz aqui na nossa conversa preliminar. Que curva é essa? Aí Galileu disse, é uma parábola. E uma parábola de tais características. E Galileu ainda fez as contas para dizer, dependendo do ângulo do lançamento e da velocidade inicial, eu te dou as características da parábola. Te digo até onde o corpo vai. E Galileu, por exemplo, determinou com as contas dele que, dada a mesma velocidade, por exemplo, se você tiver um canhão e quiser alcançar o mais distante possível, qual é o melhor? O canhão tem uma velocidade constante que ele consegue impulsionar ao balaço dele. Qual é o ângulo que ele deve usar para alcançar o mais longe possível? 45 graus. Essa determinação, que o ângulo de 45 graus é que permite o mais longo possível, foi de Galileu. Então, Galileu fez as contas e desenvolveu a matemática dos corpos. E, por exemplo, você tinha, Aristóteles já tinha dito, claro que os corpos caem. Para Aristóteles, os corpos procuravam o seu lugar natural na ordem das coisas, e aí todos vinham para baixo. Mas Galileu já tinha a ideia que era a gravidade, que os corpos caíam para a Terra por força da gravidade. Mas Galileu não diz só que eles caem por força da gravidade, diz quanto cai. Aí Galileu introduz com cuidado as noções de velocidade, medindo-a, a noção de velocidade média, a noção de aceleração, que é a variação da velocidade. E Galileu determina que todos os corpos que caem com a mesma aceleração, um g, que a gente chama de um g,
ou 9 metros por segundo ao quadrado, né? Que é a aceleração da gravidade. Então, todos os corpos caem com essa aceleração. Portanto, Galileu matematizou. E a segunda coisa que Galileu fez, ele introduziu a experimentação na ciência. Então, quando você tiver dúvida ou quando a sua teoria fizer previsões sobre o que vai acontecer, por exemplo, quando ele previu que em 45 graus é mais longe, ele fez experiências com ângulos diferentes. Inclusive, ele morava perto de um centro de artilharia do exército de Florença, e ele às vezes ia lá, né, conversar com os militares e fazer experiências. Então, ele experimentou com ângulos diferentes e verificou na prática que, de fato, a 45 graus ia mais longe. Desde então, quando a gente vai lançar peso, você faz o lançamento daquela bola, né, fazendo um ângulo de 45 graus, que você vai alcançar mais longe. Assim também as flechas disparadas dos arcos, né, disparam a 45 graus, que ela chega mais longe. Enfim, Galileu, não contente com matematizar, ele disse: é preciso fazer perguntas à natureza. É preciso fazer pergunta à natureza, é o que se chama de experimentação. Você experimenta. Em particular, e já chegando ao fim do nosso tempo, que é curto para falar de Galileu, a gente precisava de muito mais, mas tudo bem. Isso aqui é mais um conjunto de observações para lhes permitir a própria reflexão e lhes estimular a procurar mais informação, né, que é fácil encontrar na internet, no Google, em todo canto, ou conversar com o chat GPT, se você for dado a isso, né, que, por exemplo, eu sou. Bom, para Aristóteles, os corpos mais pesados caíam mais rápido do que os mais leves. Isso é uma coisa muito fácil do Aristóteles ter resolvido. Aristóteles não precisava ter escrito aquilo e pronto, e ter ficado esse negócio que é bobagem. Claro que você soltar uma pedra e soltar uma pena, a pluma vai demorar, mas isso é outra coisa. Isso é por causa a pluma vem flutuando no ar, né? Mas não é disso que se trata. É você jogar uma pedra, um paralelepípedo de 2 quilos e um paralelepípedo de 1 quilo, qual dos dois cai mais rápido? Bom, se eu estiver embaixo, eu não quero ficar embaixo do de 2 quilos. O de 1 quilo já é desgraça bastante. Porém, eles caem ao mesmo tempo. Eles não caem em tempo diferente, como dizia Aristóteles. E Aristóteles poderia ter resolvido isso facilmente, pegando 2 pedras de peso diferente, soltando e vendo o que é que acontecia. Isso Galileu fez, soltou 2 objetos de peso diferente da Torre de Pisa e, diante de uma praça, observado com pessoas, com o público, se viu que os 2 objetos, embora um muito mais pesado e o outro menos pesado, caiu ao mesmo tempo. E o relógio que Galileu soltou espatifou-se no chão. Era isso por hoje. Continuaremos no próximo episódio falando da finalização desse trabalho começado por Galileu, pelo Newton, que vem logo após Galileu. Muito obrigado.